7 palavras de Deus para você hoje. 7. Deus quer falar poderosamente ao seu coração. Depois desses louvores que já massagearam o nosso coração, que já afugentaram toda aquele mal-estar, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade, toda aquela tristeza que eventualmente estivesse no seu coração, Deus chega agora com essa palavra maravilhosa para consolidar essa obra na sua existência. Amém? Glórias a Deus. Nós temos em João capítulo 3, versículo 16, a palavra dizendo assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui há uma condição. Há uma condição para que você jamais pereça. Todo mundo sabe o que é perecer, não é? É perder a vida, é perder a alegria, é perder a razão do existir, é perder o sentido da existência. Isso é perecer. Perecer não é apenas mortificar, matar. Perecer não é apenas destruir a sua carne. Você muitas vezes, estando respirando, estando no mundo, estando vivendo, a sua carne estando viva, ela estando com saúde fisiológica, mas às vezes você perece porque mentalmente você não está equilibrado. Porque psicologicamente você não está bem, porque intimamente você está destruído. Mas há uma condição para que você não venha sucumbir, para que você não pereça. E essa condição foi dita nessa leitura. Você se lembra qual que é? O que foi dito nessa palavra como condição para que você não pereça? Creia. Repita. Eu creio em Jesus Cristo para que eu não pereça em nenhuma circunstância da minha vida. Glória a Deus, aleluia. E ele diz assim: para que eu tenha a vida eterna. É preciso crer em Jesus Cristo para que nós não pereçamos e para que nós possamos ter a vida eterna. Você crê nisso, irmão? Então diga glórias a Deus, aleluia. Eu recebo essa bênção. Mas a palavra continua, lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, dizendo assim: por isso não tema. Quem de nós não tem temores na vida? Você provavelmente tem muitos temores na sua vida. Procura na sua mente, sonda o seu coração nesse momento e diga para você mesmo qual é o seu maior temor. Do que você tem mais medo? Às vezes, irmão, você que falou a morte, que é aquilo de que você tem mais medo, às vezes a morte é libertação. Porque às vezes é através da mortificação da sua carne que a sua alma adentra ao céu e vai habitar ao lado de Jesus. Então a morte não pode ser encarada como algo ruim. Há coisas piores sobre as quais você pode temer, irmão. Para vocês que estão aqui, por exemplo, nesse centro de tratamento, talvez o seu maior temor não seja morrer para a carne. Talvez o seu maior temor seja morrer para a vida. A partir do instante em que você não consegue dominar, em que você não consegue controlar, que você não consegue ter poder sobre aquilo que te escraviza, sobre aquilo que te conduz no seu dia a dia. Esse provavelmente seja o seu maior temor. Se você focar naquilo que está te acontecendo nos dias atuais, se você focar nas razões da sua existência, da sua estadia aqui, nesse momento, provavelmente você vai identificar que o seu maior temor é a recaída. O seu maior temor é recalcitrar. O seu maior temor é voltar às velhas práticas, é voltar aos velhos hábitos. E tudo isso vem à tona exatamente nos dias da sua libertação. Nos dias da sua dupla libertação. Quando chega a proximidade daqueles dias em que essa porta, em que aqueles portões vai se abrir, para que você possa retomar a sua vida lá fora. O convívio com a sociedade, o convívio familiar, o seu convívio religioso, a sua reintrodução na igreja, o seu convívio com o nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que o temor bate mais forte. Senhor, será que eu vou conseguir, Senhor? Será, Senhor, que eu não vou sucumbir, Senhor? Eu, nesse momento aqui, sinto-me protegido. Eu sinto-me protegido por essa palavra. Eu sinto-me protegido porque aqui, Senhor, não tem a oferta daquilo que me desestimula. Aqui não tem a oferta daquilo que me destrói, Senhor. Mas lá fora, eu estarei frente a frente com os leões. Lá fora, Senhor, eu estarei com a boca da fornalha aberta. Lá fora, Senhor, eu não sei se eu conseguirei superar. Então eu temo. Então eu tenho medo. Mas Isaías 41:10 diz: não tema, por isso não tema, pois eu estou com
você. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Você crê nisso, irmão? Então por que você tem medo? Por que você não acredita? Por que você vive tristonho pelos cantos? Porque muitas vezes você, quando repousa sua cabeça no travesseiro, você ainda verte lágrimas. Porque às vezes você tem sonhos desestruturantes, desequilibrantes. Porque ainda, às vezes, quando você dialoga com o outro, você fala, eu quero sair dessa vida, mas parece que é mais forte do que eu. Parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou dar conta. Você se sente fragilizado. Eu estou falando mentiras, irmão? Não, mas Deus disse, por isso não tema, pois estou com você. Não tenho medo, pois sou o Senhor teu Deus. Então repita comigo, eu não tenho medo, porque Deus é comigo. Deus é comigo, eu não tenho medo. E continua o texto, eu o fortalecerei e o ajudarei. Você se sente enfraquecido? Quantas vezes, irmão? Aqui mesmo, conversando comigo, eu olhando para você, eu identifico em você a fraqueza. Eu identifico em você que você, através desse medo, teme sucumbir a qualquer momento. Eu identifico em você a fragilidade através das suas ações, através da sua fala, através do seu pensar, através do seu falar. Eu identifico a sua fragilidade, irmão. Eu identifico o quanto você precisa ainda ser fortalecido, mas Deus está te dizendo aqui, eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Tudo que você mais precisa é de ajuda nesse momento. Ou você vai dizer para mim que você não tem pedido essa ajuda. Diga, irmão, você tem pedido ou não tem pedido ajuda? Nos seus pensamentos, nas suas orações, no seu clamor, no silêncio das madrugadas, aqui na nossa espiritualidade, no seu dia a dia, você tem ou não tem pedido ajuda, irmão? Então Deus está te dizendo nesse momento, eu te fortalecerei, diga amém, glória a Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, diga, eu recebo, Senhor, eu preciso dessa ajuda, Senhor, eu aceito essa ajuda, Senhor. Eu recebo, Senhor, glórias a Deus, aleluia. E ele continua. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não é qualquer um que está te segurando, irmão. Você não está nas mãos de qualquer pessoa. Você está nas mãos desse Deus que foi citado nesse louvor que nós acabamos de ouvir. O Deus que apareceu durante as guerras. O Deus que ajudou os rapazes na fornalha. O Deus que salvou o Daniel da boca do leão. O Deus que encontrou José quando ele foi vendido e estava perdido. É a esse Deus que eu estou me referindo agora nesse momento. Não é um Deus fraco, não é um Deus que tem medo. Eu não estou falando de um Deus que não ama. Eu não estou falando, irmão, de um Deus que não está com você. Eu não estou falando de um Deus ausente. Eu estou falando de um Deus presente. De um Deus que está estendendo para você a sua mão direita. E a mão direita de Deus é vitoriosa. Você crê nisso? Então estenda as suas mãos, coloque a sua mão no seu coração e diga, Senhor, pega na minha mão, Senhor. As suas mãos são vitoriosas, Senhor. Conduza-me, meu Pai. Não me deixe sucumbir, Senhor. Eu recebo essa ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso, Senhor, que a sua mão vitoriosa me ampare, me conduza, Senhor, para que eu seja tão vitorioso quando o Senhor desejou que eu seja vitorioso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Na 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, está escrito, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Irmãos, não espere exaltação na sua vida antes da sua humilhação diante de Deus. Toda honra e toda glória deve ser dada a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não espere exaltação. Muitas vezes você pensa, quando eu sair daqui, como é que vão me receber lá fora? Quando eu sair daqui, com que olhos vão me olhar lá fora? Quando eu sair daqui, que tipo de homem eu vou me apresentar para a sociedade lá fora? Irmão, isso significa que você está querendo ser exaltado. Isso significa que você não está se recuperando nesse momento, porque você sente que você precisa, porque você sente que você trilhava por caminhos errados. Você não está se recuperando nesse momento, porque você não entendeu ainda que Deus tem uma obra na sua vida, que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus quer te purificar, Deus não quer te devolver estragado para a vida, porque Deus não dá nada a ninguém que seja estragado. Deus quer te purificar, Deus quer te sarar, Deus quer te curar, para que Ele te devolva ao mundo, mas que Ele te devolva ao mundo curado, puro, porque Deus não dá nada ao mundo que seja estragado, amém?
Glória a Deus, aleluia. Você não vai sair daqui estragado. Então humilhe-se diante de Deus nesse momento. Humilhar-se diante de Deus é ser fiel a Ele através da oração, através do pensamento reto, através das palavras dignas, através do comportamento equilibrado, através, enfim, irmão, da pregação que você pode fazer para o seu irmão, para aquele que está do seu lado, através de uma conduta, Senhor, na qual Ele poderá, glórias a Deus, se iluminar, se identificar. Ele poderá, enfim, te imitar para que ele, junto com você, consiga também alcançar a mesma bênção e a mesma glória. Amém? Diga glórias a Deus, aleluia. Então, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. E aí, então, a partir do instante que você entende isso, que a sua transformação não é para quem está lá fora, mas sim para Deus, nesse momento Ele vai te exaltar. Nesse momento Ele vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Porque Deus tem um lugar para você. Deus sabe o que Ele quer para você. Deus sabe aonde Ele quer que você esteja. E Deus sabe aonde Ele precisa que você esteja para que você possa servi-lo. E através de você, a bênção que está vindo para você nesse momento, possa, através de você, ser multiplicado para todos aqueles que dela vão se beneficiar. Amém? Você entendeu, irmão? Você entendeu? Humilhe-se diante da presença de Deus, para que depois Deus te exalte no tempo certo. E diz ainda mais a 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, irmãos. Nessa condição na qual cada um de nós nos encontramos, não falta no nosso íntimo a presença da ansiedade. São inúmeras as razões pelas quais a ansiedade habita no nosso peito. Você está ansioso por uma condição natural decorrente da adicção. Você está ansioso com uma condição natural do tempo que passa lentamente. Aquele tempo que parece tão distante em que essas portas cairão para que você possa ir embora. Mas lembre-se, para que as muralhas de Jericó caíssem, foi necessário um tempo circulando elas, com as músicas tocando, um tempo que foi determinado por Deus, para que finalmente a bênção fosse concedida e aquelas muralhas caíssem. Então há um tempo, irmão, há um tempo necessário para que essas muralhas também caiam e você possa ser livre. Então não fique ansioso por isso. Espere o tempo que foi determinado para que Deus faça a obra em você, para que Ele não te devolva estragado para a vida, mas para que Ele te devolva remido, para que Ele te devolva puro, para que Ele te devolva limpo, para que Ele te devolva saudável para a vida lá fora. Amém? Glória a Deus, diga, glória a Deus, eu recebo, aleluia. Então lancem sobre Ele toda a ansiedade. Quando a ansiedade bater no seu peito, aquela bola se fazer aqui no seu pescoço, quando o seu coração ficar oprimido, quando os seus movimentos tornarem-se lentos, quando você estiver caminhando nesse pátio, sem lugar onde você possa parar, sentado não serve, deitado não serve, em pé não serve, conversando não serve, caminhando não serve, nada está bom para você, porque a ansiedade está tomando conta de você, entregue essa ansiedade nas mãos de Deus. Aqui diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, irmão. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade. Diga, Deus, receba, Deus, essa minha ansiedade, Senhor. Entra com providência, Senhor. Eu não consigo dessa forma, Senhor, continuar firme, Senhor. E você vai sentir agora, nesse exato momento, sinta um refrigério invadindo o seu peito, essa angústia desaparecendo, essa ansiedade desaparecendo, um relaxamento tomando conta de você. Sinta, nesse momento, o asserenamento dos seus pensamentos, a serenidade da sua mente. Sinta a calmaria invadindo o seu corpo. Sinta nesse momento, irmão, e diga, Deus, leve contigo toda essa ansiedade, Senhor. Que essa ansiedade, Senhor, possa ser dissipada nesse momento, igual as brumas aos primeiros raios do sol da manhã, Senhor. Que a minha vida, Senhor, seja conduzida por Ti, e que o Senhor me ajude a superar, a contornar todos os obstáculos, como as águas de um rio, Senhor, para que os quais não tem abismo. Ele cai na cachoeira, Ele rega as margens, Ele contorna as pedras, Ele contorna os troncos, Ele contorna e passa por cima de todos os obstáculos. Que seja a minha vida conduzida pelo Senhor, porque do mesmo jeito, Senhor, a minha vida vai contornar todos os obstáculos. Que a minha vida, Senhor, nas Suas mãos,
Sejam como as ondas do mar, que vai e vem, divino Senhor, mas que não invade as moradias, que não invade as casas, a menos que isso fosse da sua vontade, Senhor. Que a minha vida, enfim, divino Pai, seja conduzida por Ti, porque eu sei, Senhor, que sobre Ti estou lançando toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Diga, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. Então diz na 1 Pedro 5, 6, 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Já na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito uma palavra maravilhosa que eu vou dizer para vocês agora. Sejam sóbrios e vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. Irmãos, quando nós, no centro de recuperação, falamos na palavra sobriedade, o que vem à nossa mente? A sobriedade do álcool, a sobriedade relacionada a toda forma de viciação, de adicção. Mas aqui, irmãos, essa sobriedade a que Deus está se referindo, não é apenas essa, não é apenas um dia de cada vez, não é apenas não experimentar o primeiro gole, não é apenas ficar sóbrio no sentido de não fazer uso de substâncias ilícitas. A sobriedade a que ele está se referindo aqui é uma sobriedade de alma, que engloba todos os comportamentos humanos. Mesmo a pessoa que não tem a adicção na sua vida, ele tem a necessidade de permanecer sóbrio, porque a pessoa sóbria, ela tem tranquilidade diante da adversidade. Ainda que o mundo esteja caindo ao seu redor, ela permanece firme e fiel, porque ela confia na presença de Deus na sua vida. Então você seja sóbrio, irmão. Mantenha a sobriedade, mantenha a tranquilidade, mantenha o equilíbrio. Se 1.000, 10.000, quantos sejam que cair à sua esquerda, à sua direita, você não vai ser atingido. Acredite nisso, confia nisso, porque é essa credibilidade que você dá a Deus que vai te manter sóbrio, amém? Glórias a Deus. E diz ainda, sejam sóbrios e vigiem. Irmãos, nós precisamos ser vigilantes, porque nós não sabemos quando é que o inimigo do nosso bem-estar vai nos atacar. Nós não sabemos, irmãos, em que instante é que nós seremos atingidos pelas maledicências, pelas concupiscências. Nós não sabemos quando é que as injúrias, nós não sabemos quando é que o mal, irmãos, vai se apossar de nós. Então nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes, porque diante de qualquer manifestação desse mal nas nossas vidas, nós diremos, eu estou sóbrio, tranquilo, equilibrado, porque eu tenho Deus comigo e eu confio em Deus. Assim nenhum mal me atingirá. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz, sejam sóbrios e vigiem. E continua essa palavra. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você, irmão, é você que vai ser comido de leão? É você, irmão, é você que vai ser pasto para as feras? É você, irmão, que vai se entregar como pasto para os devoradores? É você, irmão, que vai ser abatido nos caminhos da vida, para que depois as suas carnes sejam despojadas e vá alimentar as feras devoradoras? Não, irmão, Deus, você não foi criado para isso. Não é isso que Deus quer para você. Não queira isso também, porque a palavra diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Às vezes esse inimigo, eles se ocultam de uma maneira tão perceptível, tão visível. Entende? Parece um paradoxo. O inimigo se oculta de uma forma perceptível. Ele se oculta de uma forma tão bem escondida, que é tão bem escondida, que ele se torna visível. O inimigo está na tela do celular que você olha todo instante. O inimigo está nos seus contatos do seu celular. O inimigo está lá dentro da sua casa. O inimigo, muitas vezes, ele está escondido lá na sua roda de amigos. O inimigo está escondido naquela esquina onde você passa todos os dias. Você sabe quem são essas pessoas na figura do inimigo? São os seus facilitadores. São aqueles que vão facilitar para que chegue a substância maldita até você. Esse é o inimigo oculto, mais visível, mais perceptível. Mas quando você não está atento, quando você não está vigilante, irmãos, ele vai se manifestar na sua vida. E sem que você perceba, quando você rolar a tela do celular, lá aparece aquele contato, aquele irmão, aquele que sempre te facilitou o uso, aquele que levou para você onde você estava, aquele que te vendeu de qualquer maneira.
Aquele, enfim, irmãos, que contribuiu para que você chegasse no estado aonde você chegou. Então, o inimigo vai se ocultar de uma forma muito perceptível, porque ele esconde nas coisas que você mais usa. Ele esconde dentro da sua casa, e lá você tem um irmão. Quem aqui não tem um membro familiar com quem convive, que também está passando pela mesma situação? Quase todos têm situações semelhantes. Tem uma esposa, tem um irmão, tem alguém dentro da sua casa, dentro da sua própria família, que acaba sendo um facilitador. E aí você vai para lá limpo, porque Deus te limpou. Porque Deus não devolve ao mundo ninguém que esteja impuro. Deus não devolve ao mundo nada que seja ruim, que esteja estragado. Mas quando você chega lá, aquele facilitador está te esperando. Então aquela fumaça, parecendo os desenhos animados da televisão, vai circulando, ela entra pelas frestas, ele passa pelas janelas, ele entra pelas portas, ele vem lá de fora e chega e massageia o seu nariz. Ele massageia o seu nariz, ele ativa as suas memórias, ele faz com que você, irmãos, ele faz com que você sinta a fissura, que você sinta o desejo de ir atrás, porque você não estava vigilante. Porque você se esqueceu que Deus mandou você ficar vigilante. Porque você esqueceu que Deus mandou você estar sóbrio e vigilante. Então o diabo, o inimigo de vocês, ele vai se esconder da forma mais visível possível. Porque ele sabe que você é frágil. Ele sabe que a sua consciência é frágil. Ele sabe que você não consegue vigiar por muito tempo. Ele sabe que o seu poder de vigiar, irmãos, é pequeno. E ele sabe que mesmo que você esteja vigilante, basta uma coisinha qualquer. E você cai, e você sai. Então esteja atento, redobrem a vigilância, redobrem os cuidados. Creiam que Deus exige que você esteja sóbrio. Lá naquela esquina, onde você passa todos os dias para ir na padaria, é o lugar onde você parava para comprar, para usar. E você tem 1000 caminhos para ir naquele lugar, mas você passa por aquela rua. Não se iluda, irmão. Não é porque você está acostumado a passar por ali, não. Não é porque é o caminho mais perto para você, não. Não é porque é aonde você quer ir, não. É porque onde você está sendo induzido. Porque se você passa lá, vai ativar suas memórias, vai ativar suas vontades, vai ativar os seus desejos. E é lá que o inimigo vai te usar. E no momento em que você parar, seja a pé, seja de bicicleta, seja de carro, seja de motocicleta, seja como você estiver, irmão, você vai apiar. E você vai ser invadido por um turbilhão de pensamentos, de desejos. E você vai ficar cego. E você não vai perceber mais nada. Os seus pensamentos estarão fora dos seus domínios, fora dos seus controles, irmãos. E depois de tudo, quando tudo passar, quando passar o efeito daquilo que você fez, você vai dizer, caí. Fiz tudo de novo. Eu fiz tudo de novo, mas eu me lembro naquele dia 25 de janeiro de 2025, lá no Centro de Tratamento Vida Nova, eu vi uma palavra que dizia, seja sóbrio e vigilante, seja sóbrio e vigilante, seja sóbrio e vigilante, porque o inimigo vai se esconder nas formas mais visíveis possíveis para te levar a sucumbir. Amém? Diga amém, glórias a Deus, aleluias. Então, diz ainda na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, o que diz? Revistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vocês não são os únicos que sofrem. Vocês não são os únicos no mundo que sofrem. A palavra é muito clara quando diz, revistam-lhes, permanecendo firmes na fé. Revista-se de quê? Do poder do Espírito Santo. Revista-se da glória de Deus. Revista-se do nome de Deus. Revistam-se do poder que está nesse nome. E então, irmãos, não tenho dúvida nenhuma, você permanecerá firme na fé. E saiba que lá fora há irmãos que vocês têm em todo o mundo que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Se o seu problema é adicção, lá fora há inumeráveis outros enfrentando o mesmo sofrimento, a mesma dor. Se o problema seu é de saúde, lá fora tem inúmeros irmãos nos hospitais, nas residências, desenganados, lutando contra, experimentando as mesmas dores e as mesmas aflições. Se o problema são desilusões, seja ela de que natureza for, lá fora há inúmeras pessoas experimentando, mas você não precisa ser mais um, você não precisa engrossar essa fila, você não precisa contribuir para o aumento das estatísticas, você pode ser aquele que vai fazer a diferença, porque o seu testemunho será importante para tantos quantos estejam experimentando essa situação. Você um dia vai poder dizer, glórias a Deus, aleluia, eu venci, eu passei por esse caminho que você está passando, mas hoje eu sou um vencedor. Então, meu irmão, eu venho aqui te dizer, eu venho aqui te trazer uma palavra. Um dia, no dia 25 de janeiro de 2025, lá no Centro de Tratamento Vida Nova,
prova. Eu ouvi uma palavra e essa palavra me transformou, porque eu acreditei nela, porque eu confiei nela, porque eu cumpri tudo que ela dizia. Então, irmão, você vai receber também do mesmo jeito, e você vai estar tomado pelo poder do Espírito Santo. E quando você estender as suas mãos em direção daquela pessoa, ela vai sentir a unção descer sobre ela, irmão. E tudo aquilo que esteja afligindo, que esteja perturbando, que esteja incomodando, vai sair dela. E você então vai poder glorificar a Deus, porque você vai ser um multiplicador dessa palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu serei multiplicador dessa palavra. Eu serei multiplicador dessas bênçãos. Glórias a Deus, aleluia. E assim, irmãos, em Jeremias, capítulo 17, versículo 14, nós encontramos: cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, Senhor, e serei curado. Repita: cura-me, Senhor, e serei curado. Isso é lindo. De novo: cura-me, Senhor, e serei curado. Quem não quer receber essa bênção? Então que Deus te cure nesse momento. Deus te cure, que Deus me cure, que Deus cure a humanidade, porque Ele disse: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Diz: salva-me, Senhor, e serei salvo. Salva-me, Senhor, e serei salvo. E complementa: pois tu és aquele a quem eu louvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Repita: pois tu és aquele a quem eu louvo. Então louve. Glórias a Deus. Aleluia. Repita: glória a Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja para nós, Senhor Jesus Cristo. Porque nós precisamos, irmãos, louvar a Deus. Porque quem nos cura, quem nos salva, é aquele a quem nós louvamos. Amém? Glórias a Deus. Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo no nome de Jesus. Glórias a Deus. Na 1 Pedro, para finalizar, capítulo 5, versículo 10, está escrito: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Prestem atenção nessa palavra. Volte a sua atenção para cá. Escuta a minha voz. Escuta a minha voz, porque ela vai repetir a palavra de Deus para você. Isso que eu vou ler de novo agora, que talvez você não tenha memorizado, porque eu li rápido, é o que Deus vai fazer na sua vida. Isso aqui é uma confirmação de tudo que foi dito até agora. É o que Deus vai fazer na sua vida. Você crê? Então preste atenção no que Deus vai fazer na sua vida. Deus está te falando. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Você não sofreu durante um pouco de tempo, irmãos? Você não chegou aqui em situação de sofrimento, irmão? Pois é, mas em relação à vida eterna, esse sofrimento é um pouco de tempo, é o que ele está te dizendo. Depois que você sofreu um pouco de tempo, Deus restaurará. Então Deus está falando para você: eu vou te restaurar. Eu vou te restaurar. Diga: Deus vai me restaurar. Deus vai me restaurar. Deus vai me restaurar. E Ele diz mais ainda, irmãos: Ele te confirmará. Ele te confirmará. Deus está te confirmando como filho predileto dele. Deus está te confirmando como aquele em que Ele tem depositado as suas esperanças. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é muito amado. Você é mais precioso que o ouro que eu fico, como diz o louvor. Você, irmãos, é muito importante para Deus, por isso é que Ele os confirmará. E Ele diz mais, para finalizar: lhes dará forças e os porá firmes sobre alicerce. Você tinha alicerce, irmão? Você não tinha alicerce. Você era uma casa construída na areia. Você era uma casa construída no barro, sobre a água. Não sei, você não tinha alicerce, você não tinha estrutura. Qualquer vendaval te derrubava. Qualquer atração te derrubava. Qualquer coisa te desviava do caminho, irmãos. Você não tinha alicerce. Mas Deus está te dizendo nesse momento: Ele lhes dará força e te porá sobre firmes alicerce. Casa que é construída sobre firme alicerce não racha, não cai, não desmorona, não sucumbe. Amém? Glória a Deus. Diga: eu terei firmes alicerces, porque assim Deus me confirma. Vamos repetir: eu terei firmes alicerces, porque assim Deus me confirma. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus nos abençoe.